O Lincoln me pediu para fazer uma análise do euro frente ao dólar, como é que ele vai se comportar no médio e longo prazo. Então vamos fazer. Então qual que é o pedido do Lincoln? Estudar os movimentos do câmbio, euro contra o dólar, no médio e longo prazo. Que eu pensei? Falei, bom, eu não tenho estudado o euro diante do dólar, mas eu tenho estudado o real diante do dólar, tenho estudado o Ibovespa, tá? Então aqui, ó, o Ibovespa. Que eu faço, né? Eu tenho que ver, roubar a minha expertise de outros mercados. Então, por exemplo, aqui o Ibovespa começou em 68, tá? Que é o prazo mais longo que eu tenho. A época do milagre econômico subiu, caiu com a década perdida, daquela crise, Tadeu Neto. Aí aqui um turning point de longo prazo, tá? Na minha opinião, então depois de 92 tinha uma tendência de baixa com a tendência de alta. Aqui o plano cruzado, tá vendo? Aqui caiu com Najnar, subiu com o plano real, caiu com a eleição do Lula, subiu, caiu com a quebra do Lehman Brothers, subiu e agora caiu e está meio parado aqui embaixo, tá? Pode ser um outro turning point ou então pode ser que o Ibovespa se recupere. Semana passada nós fizemos uma previsão de que o Ibovespa ia subir, o Ibovespa caiu, então todo mundo errou na previsão. Então o que nos diz? Que fazer previsão é complicado, tá? Mas não é por isso que a gente vai se furtar. Aqui temos o real contra o dólar, tá? As duas moedas. Aqui tirada a inflação dos Estados Unidos e o IGP aqui do Brasil. Então, a noção que a gente tem é o seguinte: antigamente o câmbio do Brasil era relativamente valorizado. Na medida em que o preço do petróleo subiu, está em 71 e 79, o governo... Isso aqui é a época antes do golpe militar, tá? O Brasil teve meio ruim das pernas, aí depois do golpe militar melhorou, depois dos dois choques do petróleo piorou de novo, entrou na crise da dívida externa. Então isso aqui é o que o Delfim Neto fez a desvalorização em 82, 83, sei lá quando, manteve desvalorizado para pagar a dívida externa. Aí o Collor entrou, valorizou, aqui com o plano real também valorizou. Um pouco também porque por estarmos na época da hiperinflação, tá? A inflação ela não é medida imediatamente, então acaba que isso aqui dá um pouquinho acima aqui da linha. Então um pouco disso é exagerado. Mas aqui a subida aqui, quando foi a eleição do Lula, aqui já não tinha hiperinflação mais. Então essa subida aqui realmente foi muito alta. E agora está caindo, né? Apesar de que nos últimos... Talvez aqui também tenha tido um turning point, tá? Em 2011, 2012, né? Agora o real desvalorizou um bocado. Então, a gente tem que ver o movimento, tá? Eu faço assim, eu jogo no gráfico, vejo o movimento e tento entender os motivos pelos quais a linha se moveu. Se você entender os motivos, talvez você calculando o que vai acontecer, você calcula o movimento da linha também, tá? Então, se a gente vai estudar o euro e o dólar, a gente tem que estudar tanto o euro quanto o dólar. Então, aqui está a inflação medida do dólar pelo IPC e pelas exportações mundiais. A gente repara que na época dos choques do petróleo, tá, a inflação das mercadorias mundiais foi muito maior do que o IPC dos Estados Unidos e que agora, depois de 2002, também o dólar está tendo uma inflação mundial muito maior do que a inflação dentro dos Estados Unidos de novo. Aqui está as duas medidas acumuladas, tá? Desde 2002, a gente repara que então as exportações mundiais estão bem acima do IPC. A variação do IPC ela é mais moderada, essa aqui é mais fincada, até mesmo na deflação, tá? Houve uma deflação dos preços mundiais com a quebra do Lehman Brothers, agora está recuperando e aqui está caindo, talvez por isso que o Brasil esteja em crise e por isso que o saldo comercial americano esteja diminuindo um pouco, tá? Aquele negativo. Então a gente repara muito bem que a inflação das exportações mundiais de 1980 até 2002 continuou em 100 e de 2002 para cá é que está havendo um calote por deslastreamento americano, tá? Uma grande inflação americana.
A gente repara também que todos os bancos centrais dos países ricos estão emitindo moeda, que isso vai causar inflação, tá? O Banco do Japão agora está emitindo mais, mas todos eles estão emitindo. Aqui eu trouxe um gráfico dizendo, ó, criação do sistema monetário europeu, acordo de Plaza. Então, por exemplo, fizeram o acordo de Plaza combinando que iam valorizar todas as moedas da Europa em detrimento do dólar americano. Aí a gente repara que subiu mesmo, tá? Então tem algumas coisas que acontecem no mundo que forçam essa variação. E desde o lançamento do euro, depois daqui, ó, deu uma subida. Vamos ver se eu tenho o gráfico aqui. Então aqui o movimento mais recente, né? O euro, então, ele caiu, tá? E a partir de 2002, com a queda do dólar, o euro vem se valorizando. E a partir da quebra do Lehman Brothers e a crise lá do euro na Europa, o euro vem se desvalorizando diante do dólar. Então, esses movimentos de longo prazo aqui que eu consigo analisar, tá? A gente repara, então, que no curto prazo está havendo uma queda, apesar de que no longo prazo uma alta. A alta foi basicamente em função da queda do dólar e não da valorização do euro, tá? É evidente que o euro se valorizou diante do dólar, já tirado da inflação, mas a gente repara que agora a queda é em função da crise da Europa e não em função da variação do dólar, tá? Apesar de haver uma correlação. Então, por que o euro está caindo no momento? Tá? Subiu por causa do boom das commodities, que o mundo estava bem, tá? A Europa parecia um sonho. E depois da quebra do Lehman Brothers, alguns países, os PIGs, o Chipre, alguns países da Europa estão apresentando problema, então com isso o euro está caindo. Então, quebra do Lehman Brothers, crise da Grécia, agora do Chipre, tá? Vários países. O que eu peguei? As transações correntes, tá? Tanto da União Europeia quanto da zona do euro. Peguei da União Europeia porque eu não tinha a zona do euro completa, tá? Mas a gente repara que a zona do euro é um pouco melhor do que a União Europeia nas transações correntes. E depois que começou a crise na Europa, com a quebra do Lehman Brothers, que o euro começou a cair, as transações correntes estão melhorando. Então a situação está praticamente sob controle, tá? Apesar da crise, a crise ela é um remédio, ela salva o país dos problemas. Mas a gente nota também que no longo prazo está melhorando as transações correntes da Europa como um todo. Já os Estados Unidos estão com um saldo comercial negativo bem grande, tá? Aqui sem correção. Em azul as épocas em que melhora, então a gente repara que depois de 2002 aqui teve uma queda forte, tá? Vou mostrar para vocês num outro gráfico, não foi tão forte assim, e com a quebra do Lehman Brothers melhorou. Vamos ver agora isso aqui corrigido pelas exportações mundiais. Ó. O que a gente repara? Tá vendo? Na época de crise, isso aqui foi crise nos Estados Unidos, tanto é que o Collor caiu aqui no Brasil, tá? O Collor deu azar, entrou na época de crise. Então, em época de crise, o saldo comercial dos Estados Unidos melhora. Eles fizeram uma desvalorização, está com acordo de prazo em 85, não resolveu direito o problema, eles fizeram uma recessão, já fiz um artigo do Delfineto comentando isso, aí melhorou o saldo. Na medida que os Estados Unidos foi crescendo, o saldo foi piorando, e a partir de 97, quando o Alan Greenspan falou em exuberância racional, é que o saldo comercial dos Estados Unidos foi uma tragédia, tá vendo? Aí depois que estourou a bolha das ações, aí o período mais de crise deu uma estagnada, e com a quebra do Lehman Brothers é que melhorou mesmo. E agora está trocando cebola, tá? Vamos ver para que lado que vai isso. Pode até ser, isso aqui está me parecendo mais por queda do preço das commodities do que por melhora dos Estados Unidos. Mas a gente tem que esperar para ver como é que vai se desenrolar, porque realmente a gente não consegue prever tudo, tá? A previsão é simplesmente uma ideia, não é um trem 100%. Mas então a gente repara que em épocas de booms, tá? O saldo piora muito, e em épocas de crise o saldo melhora. Então os Estados Unidos precisam ter mais crises para melhorar. Ele não vai conseguir crescer e resolver o problema comercial ao mesmo tempo. Então qual é a conclusão parcial que a gente chega? Apesar do euro estar caindo diante do dólar desde meados de 2008, os fundamentos da zona do euro estão melhores que os fundamentos dos Estados Unidos. Mas por que a moeda americana, então, não cai diante do euro? Essa que é a grande questão, né? É interessante, né? Por quê? Por quê?
a única explicação que eu tenho é o seguinte, a China é quem segura a moeda americana. Por quê? Porque a China possui ótimos fundamentos e a moeda dela está atrelada ao dólar. Não só a China, como muitos outros países, tá? Inclusive a dívida externa americana é denominada em dólar. Então, aquela tal de privilégio exorbitante, tá? Os Estados Unidos têm um privilégio, por enquanto, né, de emitir a moeda mundial, e isso faz com que o dólar se mantenha valorizado. Mas acredito eu que no longo prazo o dólar vai deixar de ser a moeda mundial. Então, para que o dólar caia, o yuan, a moeda chinesa, também tem que cair. Como a China segura a moeda dela, não tem como o dólar cair, pelo menos no momento. Então, é a China que está segurando os Estados Unidos. Então, qual é a conclusão que a gente tira? O euro deve continuar caindo diante do dólar, tá? No curto prazo, porque por conta da crise do euro e por conta da tendência. Mas no longo prazo os fundamentos vão falar mais alto e o dólar vai cair diante do euro. Aqui eu trouxe mais um gráfico, tá? Agora que eu vi. O PIB cambial dividido pelo PIB paridade de poder de compra lá da zona do euro. A gente tem então uma tendência de alta de longo prazo, está corroborando aquela tese minha. Aqui então tracei duas linhas, tá, para mostrar mais claramente isso. Mas se a gente analisar o curto prazo, ele zigue-zagueia e no momento ele está caindo, mas a tendência de longo prazo continua sendo de alta. Falou, moçada?